Dr. Roberto Navarro já está aqui, prontinho para explicar para a gente como é que se produz massa muscular através da alimentação. O que pode e o que não pode ajudar a gente. Antes do intervalo, estávamos falando que não são só as proteínas que são responsáveis por essa produção muscular. Então vamos começar por isso, doutor? Vamos lá. Mais na verdade é um dos auxilia? nutrientes, né? O músculo é um órgão que precisa de vários nutrientes, como todos os outros órgãos, para que ele funcione bem. Não só seja construído, mas que ele funcione, que ele execute a sua ação, que são os movimentos. Certo. Né? Principalmente quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente usa bastante os músculos. Então vamos lá. O meu raciocínio foi primeiro falar dos nutrientes, né? Todos eles aqui, depois a gente fala dos alimentos onde eles estão. Doutor, tá? trouxe um caminhãozinho aqui porque eu e nós vamos recolher estes nutrientes. Esse caminhãozinho vai recolher todos os nutrientes importantes e vai levar até o músculo, tá? Para a gente saber que todos eles fazem parte da saúde muscular. Certo. Né? Vamos colocar o músculo como algo que precisa ser preservado na sua melhor forma, na sua melhor integridade. Então vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui do lado, aqui onde estão essas plaquinhas amarelas, e coloquei a palavra aqui construir. Por que construir? O músculo precisa ser construído, obviamente, como qualquer tecido. Então, para construir o músculo, a matéria-prima-chave, que a gente está acostumado a dizer, é a proteína, sem dúvida. É a chave, é a mas chave. não é a única. Não é a única, porque a proteína vai formar as estruturas que estão dentro do músculo, que são as miofibrilas, são estruturas que precisam do aminoácido que vem das proteínas. Então, proteína, sem dúvida, está aqui. Né? Eu vou pegar aqui e já vou colocar no caminhãozinho, tá? A proteína é fundamental. E a proteína tem de origem animal e de origem vegetal. Nós já vamos falar sobre isso. Então, os aminoácidos fundamentais para a saúde muscular são leucina, isoleucina, valina, glutamina e outros aí, mas eu falei os principais, tá? Mas outros são importantes também. Só que vamos pensar que para um corpo construir o músculo, ele tem que ter energia. Vamos comparar o músculo com uma parede construída com tijolos. Certo. Os tijolos seriam os aminoácidos, a proteína. Só que o tijolo, para que ele fique grudadinho na parede, precisa do cimento. O que seria o cimento? O cimento é a energia que o alimento traz para que o músculo seja construído. Aí entra o carboidrato. Que para muita gente é um inimigo, né? Dependendo da quantidade, sim. Nós falaremos hoje também sobre quantidade. Quanto de proteína tem que ter na sua dieta e quanto de carboidrato. Porque tudo em excesso faz mal para o organismo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai fazer a continha depois da proteína. Teremos essa conta. Então, se sobrar carboidrato, energia demais, o corpo não sabe onde enfiar, transforma em reserva de gordura, né? Aí o tiro sai pela culatra. Mas a conta, quando respeitada, sem problema nenhum. O seu exemplo do tijolo, do cimento é muito claro. Sim. Se sobra cimento, vai escorrer, né? Vai para algum canto. Vai para algum lugar que não é para essa parede. Que não é para essa parede, exatamente. Então, proteína e carboidrato, vamos pegar o carboidrato aqui, colocar no caminhãozinho. Vamos colocar no caminhãozinho. É fundamental para a construção do músculo, tá? Coloquei aqui também, para a gente lembrar, que são dados novos, que a vitamina D, Pamela, a vitamina D está aqui. Olha. Ela, de maneira indireta, ajuda na questão muscular. Por quê? Existe uma substância produzida dentro do nosso músculo que chama miostatina. A miostatina, ela é uma substância que fica controlando o tamanho da fibra muscular para não crescer muito. Talvez até se a gente movimentasse, o músculo fosse só crescendo, a gente começar a ficar um Hulk mesmo andando, né? Então, o corpo humano dá um jeito de limitar o tamanho da fibra muscular para não crescer demais. E essa tal miostatina é a responsável por esse limite do tamanho do músculo. E a vitamina D inibe um pouco a produção da miostatina. Que interessante. Pessoas que produzem muita miostatina não ganham tanta massa muscular. Então, a vitamina D é meio que um intermediário para também não limitar demais o tamanho do músculo. Certo. Então, trouxe a vitamina D, mais um nutriente. Suplementar a vitamina D? Dependendo do caso, sim, porque se tiver com uma deficiência ou um nível insuficiente, tem que se corrigir. Porque senão o teu músculo vai sofrer também. Que através de um exame de sangue a gente consegue checar como é que anda a vitamina D e o restante sem do corpo dúvida. Também. E também tomar um pouco mais de sol, não exageradamente por causa do câncer de pele, mas a exposição à luz solar ainda continua sendo
sendo importante mesmo que a gente suplemente. Né? Pode ser só na perna, pode proteger o rosto com filtro solar, nem precisa ser todo dia não, 20 minutinhos, faz tão bem, né? 2 vezes por semana tá bom. Então aqui eu pensei na construção, tá? Agora eu vou pensar, Pamela, no funcionamento. Eu coloquei uma segunda plaquinha aqui, que é como o músculo funciona, para ele funcionar. Então, para o músculo funcionar, o que é o funcionamento do músculo? É a contração dele. Ele precisa, dentro do músculo, existe uma maquinaria muito complexa que a gente chama de miofibrilas, que estão entrelaçadas e que contraem e relaxam, contraem e relaxam. Então, o músculo só funciona pela contração. Seria a engrenagem do músculo. A engrenagem do músculo, Pamela, matou a charada. E essa engrenagem, para funcionar, depende de outros nutrientes. Saiu já aí o aminoácido. Olha só quanta coisa tem que ter no nosso caminhãozinho. Então vamos lá. Na nossa alimentação. Bom, volta aqui o carboidrato, tá? O carboidrato estaria aqui de novo, porque precisa de gerar energia para a contração. A energia para a contração, que essa energia a gente chama de ATP, são substâncias produzidas dentro do músculo para que tenha força de contração. A glicose do carboidrato já entra aí. Sim. Então o carboidrato também entra nesse funcionamento. Por isso que a gente não pode fazer uma atividade física sem ter um carbozinho perto, né? Para gerar, ele gera energia para essa engrenagem funcionar. Sem o ATP, essas miofibrilas não se contraem, tá? Só que existem outros nutrientes, vamos lá, que as pessoas às vezes em casa não sabem. O cálcio, tá? O cálcio é importante para que a miofibrila se contraia. Eu não vou explicar a fisiologia disso, que vocês vão desligar a televisão. Mas o cálcio é fundamental para a contração muscular. Vamos pegar cálcio e colocar no caminhãozinho. Olha, já está. Vamos colocar ele aqui na frente. Ó, já está ficando cheinho, hein? Temos aqui o magnésio. O magnésio está aqui, tá? Essa pecinha verde. Sim. O magnésio é fundamental também para a contração muscular. Sem o magnésio, não... Aliás, o magnésio, caberia uma pauta falando só dele, porque ele entra em mais de 400 reações bioquímicas. Pode falar só de magnésio. Uma das ações do magnésio é facilitar o que a gente chama de excitabilidade neuromuscular. Para que haja contração, o magnésio é fundamental. E onde eu encontro o magnésio? Nós vamos falar já em vegetais, verduras. A segunda etapa é só dos alimentos. Todos os alimentos que eu trouxe vão ser ricos neles. A teoria, vamos para a prática daqui a pouquinho. Mais um para o nosso caminhãozinho, tá? Certo. E coloquei aqui complexo B. As vitaminas do complexo B é um grupo de vitaminas, por isso que a gente chama de grupo B. B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e alguns intermediários. Todas as vitaminas do grupo B são fundamentais para que lá dentro do motorzinho do músculo, o motorzinho que gera energia, a gente chama de mitocôndria. Mitocôndria é uma organelazinha petitinha que é a usina de força das células. É ali que gera o ATP. E para que se gere o ATP, as vitaminas do grupo B são fundamentais. Sem elas não existe geração da energia. A glicose é importante, já falei que vem do carbo, falei da contração, que é o cálcio, falei da contração, que é o magnésio. O magnésio entra na geração de força de ATP dentro da mitocôndria também. E as vitaminas do grupo B fundamentais, principalmente B1, B2, B5, B6, B12, vai para o caminhãozinho. Obrigado, Pamela, já está aí, tá? Agora, depois que eu utilizei o músculo, toda vez que eu utilizo o músculo, ele sofre um desgaste. Todas essas miofibrilas, elas ficam se entrelaçando, voltando, cria-se ali até um quadro chamado inflamatório. Existe uma inflamaçãozinha do músculo quando ele foi utilizado excessivamente. Existe uma desorganização dessas miofibrilas, um desgaste. Certo. Então, o corpo humano tem que reparar essa lesão. Do músculo. Eu tenho que restaurar tudo que foi ali lesionado. Existe uma produção, quando gera calor, quando gera energia lá dentro da mitocôndria, gera ATP e gera energia junto com oxigênio, existe a formação de substâncias consideradas pró-oxidantes, substâncias que oxidam a mitocôndria. Então, que a gente chama de radicais livres. Então, no esforço físico também, quando você está lá malhando, correndo ou fazendo musculação, existe uma produção maior
de radicais livres e de oxidação dentro da mitocôndria. E esse reparo, essa restauração muscular acontece todos os dias? Todos os dias. Independente da atividade física ou não? Quanto mais atividade, mais reparo é necessário. E o que nós temos que colocar nesse caminhãozinho, então? Aqui eu coloquei antioxidantes. Esse reparo vai ser também, é lógico, eu tenho que dar a proteína de novo para ele reconstruir, eu tenho que dar também um pouco do carboidrato para ele reconstituir a sua reserva de energia para o próximo treino, né, que é o tal do glicogênio, que gera energia. Então também nessa reparação entra a proteína e entra o carboidrato. Mas os antioxidantes são fundamentais para diminuir o estresse oxidativo, a oxidação do músculo ou a sua lesão. Aí tem vitamina E, vitamina C e selênio, que são os principais antioxidantes. E nós vamos falar aonde eles estão aí. E tendo caminhãozinho cheio de tudo isso no seu dia, vamos lá. Nosso caminhãozinho está pronto para essa geração de massa muscular, para alimentar, para cuidar do funcionamento e do reparo do nosso músculo. Bora lá. Tem que ter tudo isso todos os dias. Todos os dias. Agora como? O que você deve comer? Agora eu vou falar da questão alimentar. Isso. Primeiro lembrar que tem que ter um equilíbrio de vários nutrientes, tá? Do total de um indivíduo que tem que comer em calorias, desse total, para quem é muito ativo e faz bastante musculação, pelo menos 50% do total calórico tem que vir do carboidrato. Para quem 50%? Quem é muito ativo, sim. Quem é atleta ou quem faz muita musculação, porque senão falta carbo e o carbo ele não só faz o músculo construir, como repara. E dá energia para o músculo trabalhar. Ele é fundamental o carboidrato. Quando você diz muita musculação, são quantas vezes por semana? Quem faz pelo menos, quem faz diariamente no mínimo, carboidrato 50%. Até 3 vezes por semana pode chegar até 40%. E para quem pratica atividade física de forma mais moderada, esse consumo muda? Pode até mudar um pouquinho. Aí vem muita individualidade, Pamela. É difícil a gente dar um exemplo aqui, né, para todo mundo que está assistindo, porque existe uma conta muito particular. Claro. O nível de atividade física, o que é atividade física para uns? É andar 10 minutos no parque. Não é, isso é apenas uma atividade leve. Né? A gente pensa em exercício físico em algo realmente programado, que são várias vezes por semana, um gasto energético muito grande, séries de musculação cada vez com mais peso, com mais força. Isso exige substrato energético. Então a gente não fica pensando em restringir de um paciente que gasta muita energia. A restrição maior é para o sedentário, ou para quem faz uma atividade física mais leve. Esse a gente restringe um pouco mais o carbo, né? Agora, e onde eu encontro esse carbo? O carboidrato, a gente tem vários exemplos aqui. Carboidrato a gente vai ter, eu trouxe lá o arroz. Arroz e feijão, casadinha brasileira. Tem carboidrato. Eu trouxe frutas tem carboidrato. Eu trouxe legumes e verduras, que também tem um pouquinho de carboidrato. Então aqui depende muito, trouxe a quinoa, que tem carboidrato. Poderia ser pão integral. Então tem, obviamente, várias ofertas, né? Eu trouxe aqui as mais simples, né? Cogumelo comestível, já vou falar que é um pouquinho de proteína vegetal. Mas vamos lá, carboidrato pelo menos 50%. Para quem pratica atividade física. Isso. Proteína, existe uma conta também, Pamela. A média é que no mínimo 15% do total que coma seja proteína. Às vezes, dependendo do tamanho da pessoa, se tem muito músculo, isso pode aumentar. Chega às vezes a 30% do total calórico. Em gramas por quilo, existe uma conta. Quem está precisando ganhar massa muscular, e eu estou com muito pouco, eu preciso aumentar minha massa muscular, tem que dar mais tijolo, mais aminoácido, acima de 1,6 gramas por quilo de peso. Acima disso. É uma conta individual. Se eu já tenho e não preciso ganhar mais, mas não quero perder e faço força, de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso. Se eu sou sedentário, minha massa muscular está ali do mesmo jeito, eu não vou mexer em nada, de 0,8 a 1,2. Então, essa conta a gente faz no consultório, os nutricionistas, os nutrólogos, para falar, isso que é importante, né? Porque como essa quantidade. É uma conta individual. A gente aqui fala um panorama geral, mas é importante que você busque entenda essa individualidade. E converse com o seu médico para descobrir o quanto você precisa na sua dieta e de acordo com os seus hábitos. Exatamente. E se não consegue comer pela alimentação aquela quantidade maior, vem a suplementação proteica, entre o whey protein, BCAA, glutamina, isso com orientação de especialistas, tá? Não faça isso sem orientação do seu nutricionista, do seu médico nutrólogo ou do médico de um modo geral. Então falamos de carboidrato aqui e de proteína para construção e ainda falou a vitamina D. Então vamos lá, proteína eu trouxe as fontes animais, meio batida, eu trouxe carnes ali, poderia ter o frango também, mas a carne vermelha, os peixes, os ovos. Os ovos também tem um pouco de vitamina D,
D, tá? Os peixes, como sardinha, também tem vitamina D, também tem cálcio, tá? E trouxe fontes proteicas vegetais, porque quem é vegetariano, o vegetariano também precisa de proteína. Então, só que o vegetariano tem que comer várias proteínas diferentes de origem vegetal, não escolher só uma. Mas eu trouxe aqui a soja, trouxe lentilha, tem a ervilha, tem um grão de bico, tem a quinoa, né? Tem o feijão preto é riquíssimo, o azul que é riquíssimo em proteína, né? Trouxe o amendoim, porque o amendoim também, além de ser fonte proteica, também tem alguns antioxidantes, tem arginina do amendoim, ajuda na vasodilatação dos vasos sanguíneos, o fluxo de sangue aumenta para o músculo quando está fazendo esforço. Tanto que alguns adoram comer uma pastinha de amendoim, né? É uma antes do treino. Mas trouxe aqui, então vamos lá, agora... Complexo B, cálcio e magnésio... Que é do funcionamento do músculo. Funcionamento. Antes disso, vamos colocar uma perguntinha do pessoal que está em casa? Vamos lá. Sobre esse assunto tão interessante que é a formação muscular. Vamos colocar essa perguntinha na tela. O carboidrato dos legumes tem energia para a construção dos músculos? A pergunta é da Anaí. Anaí, muito tímido, né? Se eu preciso construir músculo, eu preciso de um aporte maior de carbo, de mais glicose. Legumes têm um pouquinho de carbo, abobrinha, mas muito pouco. Tá. Não seria uma estratégia interessante. Isso para quem vai caminhar 10 minutinhos no parque. Mas quem vai fazer uma série de musculação mesmo, de verdade, prefiro o amido, né? Por exemplo, aí entra a batata doce, entra a mandioca, entra a tapioca, entra o pão, né? Entra o arroz, aí é uma fonte de mais glicose. A fruta também tem mais glicose. Porque dentro dos carboidratos existem os carboidratos melhores e os que você deve evitar o consumo. Sim, e o consumo de carbo para quem é ativo pode chegar até 8 gramas por quilo de peso. Então isso só legumes daria pouco. Certo. Né? Não acho que seria a melhor estratégia. Ótimo. Tá? Passamos então para o funcionamento. É funcionamento? Isso, é o funcionamento. Do nosso músculo, que é a engrenagem lá. É a máquina que vai contrair e relaxar. Perfeito. Falei do carbo já, que está nesse funcionamento. Então, complexo B, cálcio e magnésio. Onde eles estão aqui? Todas essas fontes anteriores que eu citei, Pamela, tem isso, tem magnésio e tem vitaminas do grupo B, tá? Trouxe o iogurte lá na frente, que tem cálcio, tem proteína. Trouxe cogumelo comestível, que tem vitaminas do grupo B e tem vitamina D, embora em pequenas proporções, mas tem. Trouxe ali frutas as mais ricas em antioxidantes. Eu trouxe laranja e limão, porque são ricas em vitamina C, que é antioxidante, contém magnésio também. Contém um pouco de potássio e a banana, inclusive, além de carbo, que ajuda na força, no funcionamento, também diminui a tendência a câimbras, né, para quem faz muita atividade física, então não pude deixar de trazer aí a banana. Complexo B também tem nos legumes e verduras. E agora a gente pode encerrar falando da reparação, que eu falei dos antioxidantes, e os antioxidantes como selênio, que é um potente antioxidante, está aqui nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs. A vitamina E está aqui no abacate, tá? E tem mais antioxidantes lá naquele prato de salada também lá na frente. Então, quem faz musculação e acha que vai ficar livre da salada... Não está, não. Não está. Muito prato colorido, bastante vegetal colorido, porque ali estão as fontes de antioxidantes, principalmente os carotenoides, a vitamina C também um pouco, que são fundamentais para não deixar seu músculo se oxidar, seu músculo se degenerar muito rápido. É o reparo do músculo. É o reparo. O caminhãozinho, ele está aqui justamente para que você entenda que é preciso passar por todo esse caminho. Sem dúvida. Então, se de repente você foi lá e fez com que o seu músculo funcionasse bem, mas depois você não reparou de forma correta, esse trabalho muscular não vai funcionar tão bem, né? Tudo de novo. Na verdade, Pamela, é esse o raciocínio, exatamente isso. Existe uma sequência lógica de construção, utilização e reparo. Se você não dá para o seu músculo uma reserva de energia na próxima atividade física, ele não tem força. Então, por isso que você tem que repor o carboidrato, ingerir depois, antes para dar energia durante o treino e depois para reparar uma estratégia que o corpo faz, que são saquinhos de energia guardados na forma de glicogênio, que fica no teu músculo e no teu fígado. Esses saquinhos de glicogênio são energia para uso imediato para a próxima atividade. Quando você vai fazer uma explosão, um exercício de força, o glicogênio é utilizado também, né? Não só o glicogênio também, ou tem a fosfocreatina, tem
tem outras substâncias que são usadas, mas o glicogênio também, somente quando as séries começam a se repetir. Não é só um movimento, são vários. São vários. São 3 séries, depois mais 3 séries para a perna. Então, isso precisa de energia. Então, o reparo é fundamental. E como que é uma dieta hiperproteica, que hoje em dia está na moda, que é low carb, com baixo consumo de carboidrato, e manter essa formação muscular, já que o carboidrato é uma parte muito importante da formação muscular? Sim, o low carb, o que está sendo discutido hoje, Pamela, é bom ter falado, tem estudos surgindo que talvez o músculo ele vai ter energia de outros substratos que não sejam só da glicose que vem do carbo. Então, pode ter energia do triglicerídeo que vem da gordura estocada do corpo. Então, se eu diminuo o carbo, meu corpo vai ter que usar uma outra fonte energética que não é o glicogênio. Então, ele vai para o tecido adiposo e começa a usar. Então, muitas pessoas estão se empolgando em fazer atividade física com menos carbo para o corpo usar mais gordura. E eu diminuir. Usa o acervo do corpo, a reserva, a gordura é a reserva. Não tem glicose, não tem glicogênio, vamos para a reserva. Então, tem estudos surgindo mostrando que isso pode ser viável, mas alguns grupos de estudos acreditam que isso é perigoso, porque o seu músculo pode ser utilizado, a proteína do seu músculo, para reestocar energia na forma de glicogênio. Aí você começa a perder massa muscular. Então, low carb, eu falo isso para meus pacientes, é uma quantidade contada para o sedentário. Tô gordinho, quero emagrecer, sou sedentário. E não pratico atividade física, sou sedentário? Eu posso deixar até 20% de carboidrato, que é o mínimo que eu recomendo, não menos do que isso, que é um low carb. Tem, alguns estudos falam 8%, mas eu chego a dialogar isso com o paciente pela sua atividade física. Mas cada vez que o paciente começa a fazer mais atividade física, a gente vai aumentando. Até o momento que ele está comendo equilibradamente, a quantidade de carboidrato que ele gasta. Eu falo que carbo é mediante gasto. Quer comer mais, gaste mais. Então, sedentário que quer comer muito carbo, essa é a conta que não está fechando. Essa epidemia de obesidade é que 70% da população é sedentária. E carboidrato a gente tem toda hora, ali do lado, é açúcar, é doce, é pão, biscoito, é bolacha, é massa. Fácil, né? É fácil, e é gostoso e vicia o cérebro. É gostoso e vicia o cérebro. Por isso que a gente está com essa epidemia de obesidade. Agora, a gente não pode condenar o bom carboidrato como sendo vilão da história. O cereal integral, o legume, a verdura, fruta que não seja em quantidade exagerada. Né? Então, é questão de bom senso. Eu acho que aí é uma conta que a gente tem que individualizar. Agora, quem é muito ativo, se a gente pega um atleta de alto rendimento, ou se a gente pega um halterofilista, quem faz muito esforço físico, nem se comenta evitar carboidrato. Consumo é alto. Porque é preciso ter essa força, mas né? A conta é dar o correto, fonte de energia. Muito interessante. Bom, entendemos o que nós devemos comer e não devemos comer para essa formação muscular. Então, eu vou deixar aqui o seu contato. O Dr. Roberto Navarro é nutrólogo e clínico geral. O site dele é nutrasaude.com.br. Muito obrigada pela participação. Acho que foi muito claro, né? Conseguimos entender um pouco mais sobre esse assunto. E agora passamos para cá, né? Vou me despedir de você, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos entender agora. Um beijo.